O exame do abdômen exige que o enfermeiro planeje as condições ideais ao desenvolvimento do procedimento de modo a garantir o conforto e a segurança do paciente. E o local ideal para examinar o abdômen é uma sala de consultório que tenha uma boa iluminação, seja ventilada e que garanta a privacidade do paciente. Vale ressaltar que é sem corrente de ar durante o exame. Na ausência dessa sala, o exame pode ser realizado no leito, tendo-se cuidado de utilizar um biombo de proteção. Tenha à sua disposição os seguintes materiais: estetoscópio, régua milimetrada com 20 cm de comprimento, fita métrica, caneta marcadora, relógio com marcador de segundos e luvas para procedimentos. Antes de iniciar o exame do abdômen, certifique se o paciente esteja com a bexiga vazia. A posição mais satisfatória é o decúbito dorsal, tendo os braços estendidos ao longo do corpo. Um travesseiro pequeno ou coxim deve ser colocado sobre a cabeça e o outro sobre os joelhos. Isso permite o relaxamento da musculatura abdominal. Toda a área abdominal deve estar exposta, poupando-se as genitais. O exame do reto e ânus poderá ser feito com o paciente em decúbito lateral e pernas flexionadas ou na posição de latotomia para completar o exame na região posterior. Também deve ser examinada principalmente quando se pretende avaliar órgãos retroperitoneais mais comuns dos rins. Converse com o paciente, proporcionando-lhe condições para que se sinta confortável e com isso mais relaxado para o exame. Tenha as unhas aparadas e as mãos e o diafragma do estetoscópio aquecido. Exame sistematizado do abdômen, utilize-se os passos propedêuticos, obedecendo a sequência: inspeção, ausculta, percussão e palpação. Dessa forma, evita-se a obtenção de informações equivocadas, como, por exemplo, sons intestinais alterados por uma palpação ou percussão anterior, ou ainda dificuldades em completar o exame devido ao desconforto ou aumento da dor produzido no paciente. Antes de tocar o abdômen, solicitar ao paciente que aponte para qualquer ponto ou área dolorosa ou sensível. Os locais indicados serão examinados por último. Durante todo o exame, acompanhe as reações do paciente manifestadas, sinais faciais de dor ou desconforto. Conserve mentalmente a imagem da topografia dos 4 quadrantes ou das 9 regiões. Tente associar os achados ou possíveis órgãos em cada quadrante ou região. Observe a superfície abdominal quanto à forma e contorno, simetria, característica da pele e ocorrência de movimentos visíveis na parede. Inicie mantendo-se posicionado em pé e à direita do paciente. Entretanto, para melhor visualização no contorno da parede abdominal, bem como na procura por peristal visível, procure sentar-se ou abaixar-se de maneira que consiga perceber a tangência, unidade da parede. Quanto ao contorno, o abdômen pode se apresentar plano em pessoas com bom tônus muscular e peso regular, arredondado, como na pessoa com musculatura flácida ou excesso de gordura, protuberante em casos de obesidade, gestação, ascite ou distensão abdominal, escavado em indivíduos magros. Ao observar presença de saliências ou produções localizadas que, além de alterar a simetria, possam sugerir a presença de massas herniações, o ouvir cisteromegalias, descreva indicando as respectivas localizações. A pele da parede abdominal deve ser observado quanto à integridade e presença de cicatriz, marcas anormais como manchas, trajetos venosos relatados e estrias descrevendo seus achados quanto à localização e características. A cicatrização umbilical normalmente está localizada na linha média e é invertida, podendo apresentar-se plana, pervertida com ou sem sinal de inflamação ou hérnia,
Condições como gestação, ascite ou alguma massa vizinha podem causar a protusão do umbigo. O exame pode ser favorecido pela elevação da cabeça e ombros do paciente em relação à superfície em que se encontra deitado. Procure observar se com essa manobra a protusão torna-se mais evidente. De ascite ou de extensão abdominal, ou ainda no acompanhamento de uma gestação, faça a medida da circunferência abdominal utilizando-se a fita métrica e a linha da cicatriz umbilical como ponto de referência. Faça comparações entre medidas subsequentes ou periódicas e confere objetividades na descrição da forma e contorno abdominal. Os cílios hidroaéreos constitui a principal finalidade da ausculta abdominal. Realiza a ausculta antes da percussão e palpação, devido à sensibilidade do abdômen ao toque que pode modificar os sons peristálticos com o estetoscópio e o diafragma previamente aquecido. Se inicia a ausculta abdominal pelo quadrante inferior direito, aplicando uma leve pressão e identificando a presença e a qualidade dos fluidos intestinais. Ausculte por pelo menos 5 minutos contínuos, antes de determinar a ausência de fluidos hidroaéreos. Quando for difícil ao escutá-los, prossiga sistematicamente por 2 a 5 minutos em cada um dos demais quadrantes abdominais, em busca de atividade peristáltica. Indireta do abdômen auxilia na determinação do tamanho e localização de vísceras sólidas e na avaliação da presença e distribuição de gases líquidos e massa. A percussão direta é realizada utilizando uma das mãos ou os dedos para estimular diretamente a parede abdominal através de tapas. Na percussão indireta, coloque a mão não dominante estendida sobre o abdômen e com o dedo médio da mão dominante, flexiona usando como se fosse um martelo percunta um dos dedos da outra mão. Os sons produzidos pela percussão são descritos como timpânicos ou maciços. A distribuição ou as eventuais mudanças nesses sons determinam o tamanho e a posição dos órgãos e do conteúdo intraabdominal em geral. Predominam-se os sons timpânicos, definidos como os claros e de timbre baixo. O grau de timpanismo depende da quantidade de ar e da intensidade de extensão desses órgãos. São semelhantes à batida do tambor. Sons breves com timbre alto de maciez e submacices são percebidos sobre órgãos sólidos como o fígado, o baço ou sobre vísceras preenchidas por líquidos ou fezes. Ao percutir um paciente com abdômen distendido que apresenta hipertimpanismo difuso, tenha em mente a possibilidade de uma obstrução intestinal. Atente também para a existência de maciez subjetivas, de massas ou órgãos aumentados que irão dirigir a palpação subsequente. A presença de subir maciez em ambos os flancos, no abdômen protuberante, sugere ascite. No entanto, indicado um procedimento adicional a fim de confirmar o achado. A palpação abdominal é realizada através da palpação superficial e da profunda, que auxiliam a determinação do tamanho, da forma, posição e sensibilidade da maioria dos órgãos abdominais. A palpação permite identificar a existência de massas e acúmulos de fluidos. Os 4 quadrantes devem ser palpados em sentido horário, reservando-se para o final do exame aquelas áreas previamente mencionadas como dolorosas ou sensíveis. Palpação superficial. Pressione delicadamente a superfície abdominal, aproximadamente 1 cm com movimentos suaves, evitando golpes súbitos, dessa forma obtendo relaxamento do paciente. Determine as condições gerais da parede abdominal, identificando grosseiramente massas e órgãos superficiais. Área de sensibilidade dolorosa, reconhecendo uma provável contratura muscular reflexa,
Se for identificado uma resistência, é necessário distinguir entre resistência voluntária, chamada de defesa, a contratura muscular involuntária, característica da resposta inflamatória do peritônio. Para distinguir melhor, tem técnicas de relaxamento, incluindo o aquecimento das mãos, realiza a palpação durante as interações do paciente com a boca aberta. Palpação profunda é usada para delimitar mais precisamente os órgãos intra-abdominais e detectar massas menos evidentes com o paciente respirando pela boca. Deprima a parede abdominal em profundidade a cada inspiração com maior pressão dos dedos, procurando perceber o tamanho, forma, consistência, ação, sensibilidade, mobilidade e pulsação de órgãos ou massas. A avaliação de dor abdominal, sugestiva de irritação peritoneal, pesquisa o sinal de descompreensão brusca, dolorosa quando alguma sensibilidade dolorosa tenha sido identificada pela palpação superficial ou profunda, evitando as áreas mais dolorosas. Aplique compressão lenta e profunda no abdômen, subitamente suspenda a mão, soltando a parede abdominal, observe as reações do paciente e peça que compare a intensidade da dor sentida durante a compressão com aquela sentida na descompressão. A dor intensa e aguda, descrita como lancemente ou empacada, devido ao rebate de estruturas internas contra o peritônio inflamado, caracteriza o sinal de descompressão dolorosa. São considerados normais os achados do abdômen liso, de consistência maciça, não tenso, não doloroso e sem órgãos aumentados ou massas. A palpação deve ser realizada com cuidado e devagar, observe as expressões do paciente, veja se não há manifestação de desconforto ou dor. Todos os achados da palpação abdominal, subjetivas ou objetivas normais ou anormais, devem ser associados com os achados na percussão descritos e registrados. Estarem localizados quase que totalmente sobre as costelas, os exames desses órgãos requerem procedimentos especiais de percussão e palpação para se detectar alterações em seu tamanho, superfície, consistência e sensibilidade. Auxiliar na delimitação do fígado, ao se avaliar a área de maciez a esse correspondente. Inicie percutindo suavemente a linha média clavicular à direita em direção superior a partir de um ponto de timpanismo, no abdômen próximo à cicatriz umbilical, até perceber a mudança de som timpânico para maciço. Isso identifica a borda inferior do fígado em geral, muito ao redor costal direito. A seguir, a borda superior é identificada pelo mesmo procedimento, percutindo-se a mesma linha médio-clavicular em sentido contrário, desde a área de ressonância pulmonar até encontrar a maciez hepática, em geral entre o quinto e sétimo espaço intercostais. Os dois pontos são marcados e a distância entre eles deve ser medida em centímetros. Essa distância determina a envergadura da maciez hepática na pessoa com fígado normal. Essa medida varia entre 6 e 12 centímetros, sendo superior em indivíduos com fígado aumentado. O fígado pode ser palpado através de duas técnicas. Primeira, conhecida como técnica bimanual, exige palpação com uma das mãos e pressão em sentido contrário com a outra. Posicione a direita do paciente, coloque a mão esquerda sobre o tórax posterior direito, à altura da 11ª e 12ª costela. Coloque a mão direita sobre o abdômen, os dedos estendidos apontando para a cabeça, e com as pontas dos dedos tocando a linha média clavicular, logo abaixo do rebordo costal direito. Com a mão direita, exerce com pressão para dentro e para frente, a mão esquerda pressiona o tórax posterior para cima, e o paciente inspira profundamente, deslocando o fígado para baixo. Tente sentir sua borda um fígado normal. Será indolor e deverá ter uma borda fina, cortante ou romba, firme, macia e lisa.
Outra opção é posicionar-se próximo ao tórax superior direito do paciente, voltado na direção dos seus pés, palpando o abdômen na linha do rebordo costal direito, com os dedos das mãos curvados em forma de gancho. Solicite que inspire profundamente e pressione a parede abdominal para dentro e para cima. Se o fígado for palpável, sua borda poderá ser sentida pelas pontas dos dedos à medida que desliza para dentro do abdômen durante a inspiração. O baço normal raramente pode ser palpado. Entretanto, quando se encontra aumentado, pode ser percebido utilizando técnica semelhante à da palpação do fígado. Se o contorno do baço for sentido, esse achado indica que a víscera pode estar aumentada. Nesse caso, não é recomendado persistir a palpação devido ao risco de ruptura do baço. A confirmação da presença de ascite pode ser obtida por meio de duas técnicas especiais. Uma delas é a percussão abdominal. Com o paciente em decúbito lateral, perceba a diferença entre sons timpânico e maciço, em função do deslocamento gravitacional do conteúdo líquido para a parte mais baixa da cavidade peritoneal, em relação ao conteúdo de gás do cólon, que permanece na mais alta. Assim, devem predominar os sons maciços no lado do abdômen, em contato com a superfície da cama, enquanto o som timpânico é encontrado no lado oposto. A outra técnica exige uma terceira pessoa ou pelo menos o próprio paciente coloque a borda lateral externa das mãos sobre a linha média do abdômen, exercendo pressão moderada, porém firme. O enfermeiro aplica golpes rápidos com a ponta dos dedos de uma mão sobre um dos flancos, enquanto com a outra mão, espalmada sobre o flanco oposto, palpa o impulso da onda líquida, assim transmitido. Este é conhecido como sinal do piparote. No exame do reto bianos, os procedimentos propedêuticos recomendados são a expressão e a palpação. O exame pode ser realizado com o paciente em decúbito lateral esquerdo, quadris e joelhos flexionados e as nádegas posicionadas na beira do leito. Já na mulher, pode também ser realizado já na posição de litotomia após a realização do exame ginecológico. Trato urinário pode causar dor na região lombar, dorsal ou mesmo no abdômen. Durante a execução do exame físico, em especial em pacientes com queixa anterior de renopatia ou distúrbios missionais, o examinador deve solicitar ao paciente que permaneça na supina ou sentados com os pés apoiados em uma superfície plana. O examinador necessita permanecer atrás do paciente com a mão espalmada ou na forma de martelo. Pressionar a região lombar. Essa pressão deve ser feita entre a 12ª vértebra torácica e a 13ª vértebra lombar. É importante observar se o paciente sente dor durante o pressionamento. Essa manobra recebe o nome de sinal de Giordano, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da referência ou não de dor. Uma outra forma de realizar a propedêutica renal seria pela palpação direta dos rins, com o paciente na posição dorsal, colocar a mão esquerda na região dorsal do ângulo costal e a mão direita na margem anterior costal do paciente. Peça ao paciente para inspirar profundamente e em seguida para expirar completamente. Durante a respiração, o examinador eleva o flanco do paciente com a mão esquerda e na inspiração palpa profundamente com a mão direita. Esta região, o examinador poderá sentir o contorno renal. Para examinar o rim esquerdo do paciente, repita a manobra.
Quanto à bexiga urinária, esta pode ser palpada a 2 cm da síntese pública. Porém, com a bexiga repleta de volume e edição, a bexiga também pode ser percutida e o som característico será o maciço na presença de líquido em seu interior. O abdômen nos fornece importantes informações a respeito da integridade da função do sistema digestivo, assim como das eliminações de alguns procedimentos especiais vistos nesse vídeo. Serão realizados apenas naqueles pacientes com dados obtidos na entrevista de um exame físico, geralmente justificado na sua realização.